Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o nosso Agente aqui na Fonte TV para você. Águas Lindas, canal 16 em torno de Brasília, canal 9 para quem mora em Anápolis, em torno, pela parabólica para todo o estado de Goiás e pelo canal 5 para Goiânia, Grande Goiânia, e 4 para quem tem net. E hoje, que é comemorado o Dia da Conscientização do Autismo, nós vamos conversar sobre isso aqui. De acordo com dados da ONU, o transtorno atinge mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, afetando a maneira como elas se comunicam e interagem com as outras pessoas. Para tirar as dúvidas sobre os temas, eu recebo a fonoaudióloga e psicopedagoga Marilúcia Caetano e o médico, que também é vereador de Goiânia, o Dr. Jean Said, que é autor da lei que institui o Dia Municipal de Conscientização ao Autismo na capital, em Goiânia. São os meus convidados de hoje e em um minuto eu já converso com eles. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta o cérebro e que, nas partes que estão relacionadas a habilidades sociais. Essas disfunções atrapalham principalmente a comunicação, o que torna a vida do autista e de parentes um pouco complicada, mas com muito carinho, com muito jeito, tem como viver. Põe na tela. O autista não é considerado uma pessoa doente, mas merece atenção especial da família e da sociedade. Não há dúvidas, principalmente para os especialistas, que eles são pessoas especiais. Esse especial não é no sentido de ser deficiente mental. Não estou falando em deficiência, estou falando que ele é diferente da gente. Pensa diferente, sente diferente, comportamento diferente, socialmente diferente. Nesta escola são 27 alunos, a maioria autista. Há 15 anos, a família de Simval, hoje diretor da escola, trabalha para a máxima socialização das crianças e adolescentes com autismo. Dá a eles aqueles princípios básicos de higiene pessoal, de convivência, de poder passear num shopping, poder se controlar mais, poder conviver mais, socialização, na verdade, né? Dentro da escola, eles recebem atendimento com fonoaudiologia, pedagogia, fisioterapia, hidroterapia e desenvolvem atividades como música e artesanato. Pelo pouco tempo que estivemos com eles, percebemos que cada um tem suas características próprias, mas todos têm em comum o afeto ao próximo. Em relação ao transtorno, ainda há muito para ser estudado, até mesmo para os especialistas. As causas não são exatas. A única certeza é que não há tratamento ou cura. Nasce autista, morre autista. A pessoa tem que entender isso. Tem que aceitar isso. No dia 22 de abril, completa um ano da lei municipal que institui o Dia pela Conscientização do Autismo, criada pelo vereador Dr. Jean Said. A lei número 9.253 veio para trazer mais conhecimento à sociedade. Na verdade, a sociedade não tem o preconceito. O que falta à sociedade é o conhecimento sobre o autismo. Então, nesse dia, a gente tenta passar para a sociedade como que é um ser humano autista, mostrar a vivência dele na escola, na sociedade. Então, para a gente, o importante desse dia é para conscientizar as pessoas a conviverem melhor e aceitar o autismo. A falta de conhecimento traz a dificuldade de manter contato com o autista. Por isso, Simval dá algumas dicas. Manter a calma, mostrar-se calmo, para que ele tenha essa sensação de tranquilidade e acolhimento. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui, como eu já falei, o Dr. Jean Said, que além de médico é vereador em Goiânia, e a doutora Marilúcia Caetano, que é fonoaudiólogo e psicopedagoga. Eu vou começar com a doutora Marilúcia, até para que ela possa fazer uma explanação para a gente do que é, o que é essa síndrome, né? A síndrome do autismo, ou os autistas, né? Como é chamado. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigada. O autismo, ele é um distúrbio, um transtorno que afeta crianças, né, a partir do próprio desenvolvimento e que envolve dificuldades na comunicação, na linguagem, na socialização, certo? E no comportamento. Então, essa seria a tríade do autismo, as dificuldades comportamentais, de socialização e de linguagem. Antigamente não se tinha muito conhecimento do autismo, hoje já é muito avançado, pesquisas, conhecimento, até a adequação, se é que eu posso usar essa expressão,
desculpa o meu leiguismo, Tudo bem. Na socialização deles, né? Mas antigamente havia muito preconceito, antigamente se você retomar 200 anos atrás, era até uma questão espiritual. Sim, né? sim. Houve muita gente perseguida por causa disso. Sim. Enfim, houve avanços nessa compreensão? Com certeza. Pastor, nós temos assim, observado que realmente o índice tem aumentado. Até então, digamos, 20 anos, era a cada 1000 nascimentos uma criança, né, vinha autista. Hoje nós sabemos que a cada 88 nascimentos uma criança é autista. Quais são as características do autista? Só para a gente ter uma ideia. As características mais marcantes do autista. Ele não aponta, ele não diz oi, ele não olha para você. Ele é uma criança que fica um pouco mais isolada no canto, certo? Ele, às vezes, anda na pontinha dos pés, gosta de objetos que rodam, tá? Ele não tem facilidades para viver, né, na socialização, digamos, com todo. Ele, muitas vezes, tem dificuldades para o próprio brincar. Ele não dá função para o brincar. Ele não tem noção do perigo. Para ele é tudo tranquilo. Né? Uhum. E às vezes tem alguma agressividade. Fuga, né, da realidade existe? Sim, existe, fuga da realidade, certo? Não é que ele não consiga viver em sociedade, né? Que nós precisamos, assim, na verdade, nos orientar para entender o que é aquele meio, aquela forma diferente de ser dele. Ok. Certo? Depois a doutora vai nos ajudar isso aí. Doutor Jean, por que dessa lei de conscientização que o senhor apresentou ali na Câmara de Vereadores municipal, o senhor acha que está faltando essa conscientização na sociedade? Boa noite, deputado, primeiramente. Boa noite, Marilúcia. É um prazer estar aqui no programa, nossa gente. Devido, como a Marilúcia já falou, nos últimos 30, 40 anos, onde vem mais estudos de alguns pesquisadores em relação ao autismo, nós vimos a necessidade de ter uma lei municipal de conscientização dentro do nosso município, já que a ONU já preconiza no dia 2 de abril, Dia Internacional do Autismo desde 2007, então já são 7 anos. Então isso fez com que eu, como médico, tive o interesse de colocar dentro do nosso calendário, mais do que justo, essa homenagem e a conscientização para que as pessoas vejam o autismo como algo normal, algo que dentro das famílias acontece. E várias pessoas, eu tenho o privilégio, né, junto com a Maria Lúcia, de conhecer tantas famílias e amigos que têm filhos autistas, e espero que venha contribuir com essas famílias, seja para que as pessoas saibam o que é o autismo. Bom, a doutora Maria Lúcia falou agora há pouco, acho que foi a última fala dela, inclusive, que o autista tem condições de viver em sociedade tranquilamente. Sim. Claro. Falta a sociedade, doutor, já entender isso? Você acha que tem esse preconceito ainda? Eu acho que sim. Eu acho que hoje, se a gente levar 1 sobre 88, como é o caso que nós já, né, a Maria Lúcia falou, chega em torno de praticamente 1%. 1% da população mundial tem o autismo. É um número considerável. Considerável. Né? Então, tem pessoas que já sabem da origem, né, do autismo, mas outros ainda desconhecem. Como você colocou, acham que são problemas espirituais, problemas de esquizofrenia, problemas que fogem, que não tem aquele estudo mais criterioso. Então, o que a gente vem demonstrando também em estudos, né, a medicina, inclusive nos Estados Unidos, é coordenado na Califórnia por um brasileiro, os estudos mais recentes, isso é importante dizer, e isso faz com que o Brasil também seja referência no estudo do autismo. Tá. Doutora Maria Lúcia, a gente viu na matéria uma escola especial para pessoas portadoras da síndrome. Sim. Né? Então, ou seja, estão aprendendo, estão na escola. Evidentemente, deve ter, a senhora até como psicopedagogo pode falar melhor do que eu, deve ter um procedimento diferenciado. Sim. Mas eu pergunto para a senhora, eles podem estudar e, quem sabe, aí até exercer uma profissão? Sim, podem sim. Nós temos, digamos, em 100% dos autistas, 70% deles são classificados como autistas de leve
até os severos, certo? Essa porcentagem, nós sabemos que, pelo grau, a criança ela tem uma facilidade de aprendizagem, certo? Então, se é uma criança ou um jovem, um adulto que é do grau leve, ela pode ser inserida sim, ela tem facilidades em aprendizado. Mas mesmo assim tem a deficiência mental junto com o distúrbio, né? Junto com o transtorno, o autismo. Os outros 30% que nós os classificamos como Asperger ou os autistas de alta funcionalidade, nós temos aí pessoas com dons assim, impressionantes. Elas tocam piano, aprendem sozinhas, elas são autodidatas. É isso que eu ia te perguntar. Eu já ouvi uma reportagem uma vez, ou li em algum lugar, que eles às vezes não se desenvolvem no relacionamento pessoal, mas outras habilidades, o desenvolvimento deles é fantástico. Perfeito. São extremamente inteligentes. Pois é, eu já vi isso, inclusive em cálculos, essas coisas, né? Isso, e principalmente na área das exatas, né? Eles são, assim, exímios, como se diz, formadores de opinião nessa área da física, né? Da matemática. Tem até um filme que retrata bem, né, um autista que foi o Dustin Hoffman. Sim. Ele, inclusive, ganhou o Oscar por esse filme, que era o Rayman. Isso. Né? Que ele fazia um papel do irmão do Tom Cruise, Justo. até. Que ele era um autista. Sim. E que, por isso, entra aquele preconceito antigo, a família não sabia como lidar, então manda ele para uma casa onde ele era muito bem tratado. Mas ele sabia contar cartas muito perfeito, né? A discriminação visual dele. Não, mas ele tinha uma inteligência muito rápida e sabia contar as cartas matematicamente. Sim. E aí o irmão aproveitou, no filme isso, viu, gente? Não é vida real. Mas o irmão aproveitou para tirar proveito disso, para ganhar dinheiro, isso aí. Então, é verdade. Então, eles têm uma facilidade de cálculo. Eles têm, na verdade, digamos assim, a discriminação visual e auditiva do autista na verdade, assim, é muito mais aguçada do que a nossa. Então, eles têm uma facilidade realmente, né? Essa porcentagem, como eu disse. Não que os outros também não teriam facilidade com isso, teriam sim. Né? Por esse motivo que é necessário o trabalho bem, né? Bem assim, quando descobre que tem algo de diferente, começar a trabalhar, independente do diagnóstico já fechado, né? Como um transtorno do espectro do autismo. Quando você tem o diagnóstico fechado com uma totalidade muito grande, aí é diferente? Sim. Na verdade, o que acontece? A criança, digamos assim, com relação aos traços, né, as características assim, mais marcantes, nós observamos já próximo do bebê mesmo. Então, é aquele bebê, ou ele é muito, muito quietinho, ou ele é um bebê extremamente aborrecido, não dorme à noite. Então, assim, nós já começamos a observar alguma coisa de diferente. Tem algo diferente aí. E quem faz geralmente esse diagnóstico são os pais, deputado. Eles mesmos que detectam. Geralmente de 0 a 3 anos, os próprios pais, né? Na maioria das vezes, assim, os pais já começam a observar, tem alguma coisa de diferente. Mas, assim, o marco maior realmente é quando a criança vai para a escola. Mas o pai tem que aceitar também, né, gente? Porque o pai tem que ver, poxa, meu filho é especial, eu tenho a responsabilidade, acho que todo pai, em sã consciência, ama o filho. O amor supera isso, né? Pois e é isso que eu ia falar, em sã consciência superaria. Então ele percebe que tem algo diferente, ele vai querer que o filho dele tenha a maior normalidade possível dentro da sua limitação. Mas é muito interessante, pastor. O que eu quero dizer é o seguinte, só para mim organizar. Até para me organizar a minha pergunta. Ele tem que saber que o filho dele é especial e procurar ajuda para isso. Ele não pode falar, não, isso aí resolve educando, isso aí resolve. Não, peraí, meu filho é especial, eu preciso ajuda com ele. Eu preciso ter prover desse conceito errado. Né? Sim. E isso é muito importante, porque a questão da aceitação, ela é dura. Eu falo como mãe, eu sou mãe de uma criança autista. Então, num primeiro momento, nós ficamos em luto, porque nós pensamos assim, poxa, para qual caminho vou seguir, né? E então, e olha que isso há 20 anos era muito, muito complicado. Porque nós não tínhamos todo o conhecimento, nós não tínhamos, né, a gente até brinca, o Dr. Google para assim, buscar as informações, né? Então, assim... Não tinha espaço na mídia, como está tendo hoje? Isso, nós não tínhamos o espaço da mídia, que é muito importante. Tinha preconceito também, né? Muito preconceito. Nós temos aí pessoas, digamos, com 20, 30 anos, que na verdade são autistas e com um diagnóstico totalmente errado, só classificadas como deficientes mentais,
certo? E poderiam estar bem na sociedade hoje e não estão porque há 30 anos atrás foi justamente, isso mesmo. Doutor Jean, você acha que as escolas públicas estão preparadas? Porque a gente está vivendo uma época que há um esforço muito grande para a inclusão de pessoas especiais nas escolas, em todos os aspectos. E as escolas hoje estão preparadas para receber os autistas, crianças autistas, para que eles possam desenvolver, ou é necessário ir para algum lugar especial ainda? Ainda não. Eu acho que falta esse comprometimento, principalmente do governo federal, junto com as associações, que é importante frisar isso aqui, que tem um conhecimento muito maior, a Marilúcia aí faz parte, e sabemos que no Brasil todo tem as associações, e para ter uma interação melhor com o próprio Ministério da Educação, em relação a ter as escolas específicas, né, para alunos especiais. Então, eu falo... Hoje as escolas Brasil... públicas não estão preparadas. Não estão preparadas. A gente sabe muito bem disso. A dificuldade que tem da educação. Recurso tem, né, deputado? A gente sabe que hoje... No governo federal o dinheiro 25%, é que não falta. 25% tem que ser destinado para a educação. E falta, eu acredito, nós também, Marilúcia, fazer com que vamos até Brasília para lutar, porque esses recursos realmente entram dentro do Ministério da Educação, né? Sim. E que venham até os estados para a gente ter essas escolas específicas. Assim, os pais que não tenham condições de pagar colégios particulares e específicos seus filhos, tenham condições de matricular seus filhos em colégios onde o seu filho não vai ser discriminado. Mas você acha que um dia vai chegar a esse ponto no Brasil em que o autista vai poder... Como hoje é muito bonito, na escola do meu filho tem isso, pessoas especiais fisicamente... porque o autista, para você perceber que ele é especial, precisa conversar com ele, né? Quando você olha para ele, não percebe, não tem diferença nenhuma. Então, o físico já é diferente, você já percebe que tem um problema. Então, tem essa política de inclusão que eu acho muito bonito, acho muito interessante. Meu filho já não tem o preconceito que eu tinha quando criança, né, com essas crianças especiais. Ele convive numa boa, brinca numa boa, ele sabe que é especial e brinca numa boa. Ele tem uma coleguinha síndrome de Down, que é amiga dele. Ele tem na outra sala tem uma coleguinha que eu não sei qual é a patologia dela, mas ela anda de cadeira de rodas, enfim. Então isso é muito bacana. Você acha que um dia nós vamos chegar a isso com os autistas também? Eles vão poder conviver nas escolas, as escolas vão ter condição de recebê-los, precisa de um material. O diretor do colégio falou de paciência, né? Parece que você tem uma paciência redobrada. Como é que é isso? Bom, esse é o nosso sonho, né? Nós, assim, realmente estamos aí lutando para isso. Então, assim, nesse dia 2, ele não é um dia para comemorar, ele é um dia para conscientizar, para divulgar, para quebrar barreiras, né? Para buscar aí a inserção mesmo, a inclusão, que ela realmente faça valer, né, dentro das escolas. E, assim, realmente ainda temos preconceito, sim, tá? Até, digamos, 10, 12 anos, a gente ainda consegue levar essas crianças à escola. A partir desse momento, onde entra, né, a questão da adolescência, já fica um pouco mais complicado para os pais. Mas, assim, o que nós estamos buscando é justamente isso, é a inclusão, é a participação. Eles têm os direitos assegurados. Isso é muito importante. Faz bem para eles, doutora? Faz bem para eles. A criança autista, ela é muito sensível. Ela tem a facilidade de observar quando ela é benquista no lugar, quando ela é bem, né, quando as pessoas a recebem. Então, assim, quando as pessoas entendem as suas particularidades, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente luta realmente para que essa inclusão seja realmente, assim, feita. Esse é o nosso sonho e, com certeza, nós vamos chegar sim. Se a senhora que convive há um certo tempo com isso, que se há 20 anos era de um jeito e já melhorou tanto... Sim, melhorou, quem sabe sim. Um dia a gente consiga isso, né? Sem dúvida. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta para o doutor Jean. Nós falamos do sistema de educação e o sistema de saúde, que, querendo ou não, precisa de um acompanhamento, acho que não só da criança ou do adolescente, mas dos pais também. Sim, né? sim. Porque, por exemplo, você, com o pai, você acabou de afirmar, o pai precisa ter muita paciência. Precisa. Então, ele precisa aprender a como conviver. O sistema de saúde brasileiro, doutor Jean, está preparado para fazer essas devidas orientações? Hoje o sistema de saúde, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, eu acredito no sistema,
Único de Saúde, apesar da gente saber que é muito precário. No papel ele é muito bonito, né? Ele é muito bonito, né? Eu tenho um livro que fala sobre o SUS, é um pacotão desse tamanho aqui, no papel é o melhor do mundo, é copiado da França, é uma coisa fantástica, né? Onde a população... A prática. A prática que é o problema, né? A gente sabe que o SUS, a população, ela tem acesso, mas com dificuldade, devido ao grande número de habitantes e a falta de investimento mesmo no sistema único de saúde, principalmente para algumas patologias. E investimento inteligente também, né, doutor? Lógico, com certeza. Hoje tem os CAPs, né, que eu tenho social, né, são centros de apoio, que são difundidos em todo o país. Em Goiânia já tem vários, mas falta ainda um pouco mais de informação e de profissionais, de contratar esses profissionais para estar atuando dentro Profissionais preparados, né? Não pode fazer, penso eu, pergunto a opinião do senhor, não pode fazer um concurso para profissionais, e aí, porque psicólogo vai entrar, porque a gente sabe que existem várias linhas da psicologia, existem várias linhas da pedagogia, e tal. E por exemplo, eu preciso, vamos supor, de 6 funcionários na prefeitura para cuidar dos autistas. Eu preciso, então, contratar pessoas que têm essa bagagem. Estou errado ou estou certo? Não, correto. Que entendam da área, que é o autismo, né? E como tratar do autismo. A gente sabe das dificuldades do início, como a Marilúcia falou aqui, quando entra na escola devido a algumas características que a criança tem, como déficit de atenção, uma leve hiperatividade, ou a falta de foco, né, dependendo do caso. Então, ela tem que ter esses profissionais habilitados. E eu vejo que a forma o governo federal está investindo e valorizando também os profissionais. É importante, desde o psicólogo, o médico, e orientações com palestras, isso é importante, com os familiares, né, porque a própria família que convive todo dia com o autismo, ela sabe muito mais que até os profissionais, do que o médico, do que o psicólogo, não é isso, Marilúcia? Sem dúvida. Marilúcia já passa, né? Tem isso. 10 anos. Já 10 anos já. Na verdade, assim, eu já estava no grupo, na associação, na AMA, desde 2002, e eu não era mãe de uma criança autista. Né? Então, assim, eu acho que eu fui muito bem preparada. Eu me programei, digamos. Né? Então, fui fazer alguns cursos, porque o autismo, na época da faculdade, foi algo, assim, desafiador para mim. E aí logo eu fui, como se diz, abençoada aí com o meu anjo azul. Né? E nessa causa. E é como, né, pegando aqui a extensão do Dr. Jean, muito importante a questão desses profissionais realmente serem bem qualificados para atender uma criança autista. Porque existem metodologias diferenciadas de trabalho. A senhora falou que tem graus diferentes. Tem graus diferentes, né? Então, nós temos desde do leve até o mais severo, desde os digamos, superdotados, né? Que, na verdade, ele tem o foco para aquela atividade, quando entra para uma outra atividade, dá problema. Então, assim, esse profissional tem que estar realmente bem qualificado, bem preparado. E nós sabemos, assim, que hoje esse é um dos nossos maiores problemas, né, na cidade de Goiânia, também com relação à qualificação desses profissionais. Muitas vezes nós temos que ir para fora, né, tanto do país quanto de Goiânia, para buscar a qualificação. Mas não é certo, por exemplo, o governo financiar isso, essa busca de conhecimento? Sim. Porque se nós não temos lugar para aprender aqui no Brasil, porque nós temos várias deficiências, todo mundo sabe disso, né, em todos os níveis de educação, enfim. Mas se eu sei, por exemplo, tem um curso bom na Europa, trata desse assunto, não é melhor pegar alguns profissionais, olha, nós vamos mandar vocês para lá. Vocês primeiro tem que querer, né? Lógico. Vocês querem trabalhar com isso? Então nós vamos mandar você, vamos fazer um contrato, que se 10 anos você vai trabalhar comigo nisso aqui. Eu vou pagar o curso para você na Europa, você vai voltar e vai servir. Não seria interessante fazer isso? Nossa, é um sonho. Seria perfeito, pois é, justo. Mas eu penso na minha cabeça, o doutor Jean pode me ajudar, até porque eu é estudioso do sistema, que é uma coisa barata. Se você levar em consideração o investimento que você vai trazer, o cuidado e outra coisa, esses profissionais que se aprendem em outros lugares podem se tornar professores. Sim, eles, na verdade, eles vão, ele chega, né, e ele vai expandir isso para os demais. Né? Então, assim, isso realmente é muito importante e é algo assim, a pontuar, sim, sem dúvida, concordo. Ok. Eu estive recebendo aqui no meu programa, até agora, o doutor Jean Said, que é médico e vereador em Goiânia, autor da lei de conscientização, de conscientização do autismo. E os prédios públicos estarão todos de azul hoje, é isso, doutor Jean? Hoje, ao nível nacional, no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor,
em Brasília também os monumentos na cor azul. E em Goiânia nós pedimos à Prefeitura para que os 2 principais monumentos, que é na Praça do Ratinho, que tem ali o viaduto, e também no 85, com a T63, que é o outro viaduto, que seja colocado na cor de azul. Doutor Jean, obrigado pela participação. Eu que agradeço, deputado, obrigado por estar aqui no seu programa. Doutora Marilúcia Caetano, fonoaudióloga, psicopedagoga, membro da associação e mãe, que é o título mais importante. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e conto aí com todos vocês para esse dia, né, de divulgação. Façam a parte também de vocês. Muito obrigada. Deputado, eu acho que é importante falar da caminhada, Marilúcia. Sim. Por favor, sim. Fique à vontade. Gostaria de deixar um convite no domingo, dia 6, a partir das 8h30, no Parque Flamboyant, a nossa caminhada da conscientização do autismo. Esperamos todos vocês, vistam azul. E logo depois, deputado, desculpa, nós vamos fazer uma homenagem na Câmara Municipal, na segunda-feira. Também espero a participação de todos, inclusive a presença. Que horas que vai ser? Vai ser às 20 horas. Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais, tanto do trabalho da associação, quanto do trabalho que é feito, ou quem quiser ajudar, está assistindo a gente, pode tanto na caminhada, quanto na sessão especial da Câmara Municipal. Perfeito. Eu vou ficando por aqui e saiba, se você tem não é um problema, tem essa especialidade dentro da sua casa, né, algo especial, que é uma pessoa autista, saiba que existem órgãos como a associação, qual é o nome da associação? AMA. A Associação das Mães dos Autistas. Mães dos Autistas, Isso. que pode ajudar você a conviver bem com o seu parente, com o seu ente querido, e ao seu ente querido a conviver bem com você. Que acho que talvez seja a melhor coisa. Não só com você, mas com a sociedade toda. Querendo ou não, são pessoas como nós. Deus abençoe a todos. Até amanhã.